chegamos à grande final da 4ª edição do Caleidoscópio, organizado pela Comunicat Trust. E temos aqui os nossos grandes finalistas. Vamos relembrar os nomes. Papoilas. Chamo-me Maman Wernicker E eu chamo-me Ilene da Costa. e nós somos do Dempo High Secondary School of Science Trust. E agora os pinguins. Sou Késia Pinto. Sou Trish Lopes e somos os estudantes do St. Xavier's High Secondary MAPSA. Caravela. Eu sou a Shiny de Oliveira. E eu sou Erika de Mello. Somos de Our Lady of the Rosary Higher Secondary School, Dona Paula. E a nossa última equipa, os Invencíveis. Chamo-me Briana Viegas. Chamo-me Ebna Vaz. Somos da Our Lady of Rosary High School, na Veli. Palmas para eles. Uma das instituições que nos tem apoiado nos últimos 4 anos é a Fundação Oriente. O delegado, o arquiteto Eduardo Cole Carvalho, não está aqui connosco no estúdio, mas está no escritório. Vamos lá ter com ele porque ele tem uma mensagem para todos vocês. Olá, viva! Não posso estar presente e acompanhar a 4ª edição do concurso de Caleidoscópio. Não posso estar convosco neste momento, mas certamente em espírito acompanharei este interessante concurso em língua portuguesa através do apoio que a Fundação Oriente dá ao Caleidoscópio. A todos, especialmente aos finalistas, desejo um brilhante sucesso. Então, nesta primeira parte, temos vários tipos de perguntas. Perguntas sobre agricultura orgânica, sobre turismo, segregação do lixo, gramática e desporto. E as nossas equipas podem escolher uma delas. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos começar com as papoilas. Que pergunta é que querem? Turismo. Uma pergunta sobre turismo. Então, vamos à primeira pergunta sobre turismo para a equipa Papoilas. É uma pergunta que vale 6 pontos. É muito fácil. Indique 3 parques naturais que pode visitar em Goa. Bondla Wildlife, Kotigaon Wildlife e Bhagwan Mahavir Park. Muito bem. 6 pontos para a equipa Papoilas. Os pinguins. Uma pergunta de... Turismo. Uma pergunta de turismo. Ora, muito bem. Então temos a segunda pergunta sobre o turismo. Tenho que vos lembrar que os textos que eles leram sobre o turismo, a agricultura orgânica e a segregação do lixo, todas as perguntas que nós vamos fazer aqui são baseadas nesses artigos. No caso do turismo, um dos artigos é muito interessante, é a visão que um turista ocidental tem da Índia. É uma visão assim um pouco romântica, mas é muito interessante e, portanto, algumas perguntas não são exatamente ligadas ao turismo, mas mais a ver com cultura geral. E este é um desses casos. Quem é que já esteve na Biblioteca Central? O nosso público já esteve na Biblioteca Central? Já? Todos? Todos têm um cartão da Biblioteca Central? E vocês? Sim? Sim. Cheira assim um bocadinho mal à entrada, não é? Mas uma vez que a gente está lá dentro, é um paraíso. E esta é uma das perguntas, é sobre a Biblioteca Central. Quantos pisos tem a Biblioteca Central? A, 3 pisos, B, 5 pisos, C, 6 pisos. 5 pisos. Muito bem. São 6 pontos para a equipa Os Pinguins. E agora, a nossa equipa Caravela, o que é que quer? Turismo. Turismo. Turismo está a dar. Então é a última pergunta sobre turismo, está bem? Para a Caravela. Em que cidade surgiu a primeira indústria cinematográfica? A, Delhi, B, Pune, 3, Mumbai. Mumbai. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Caravela. Aliás, a indústria cinematográfica da Índia é uma das maiores do mundo, se não a maior. É das indústrias que mais filmes produz no mundo inteiro. E esta indústria nasceu em 1913, portanto já tem 100 anos. E a nossa equipa, os Invencíveis. Segregação de lixo. Primeira pergunta sobre a segregação do lixo. Dê 3 exemplos de resíduos de papel. Não sabem? E o nosso público? Deem lá exemplos de resíduos de papel. Então, ali, como é que te chamas? Sancha. Então, a Sancha vai nos dizer outro tipo de resíduos de papel.
Guardanapos de papel, guardanapos, jornais, jornais, caixa, uma caixa, como ela disse, revistas, não é? Portanto, há tantas coisas, não é? Mas não faz mal, Invencíveis, é só a primeira parte. Vamos agora à segunda parte? A segunda parte é a mesma coisa, tem estas várias opções de perguntas, mas, desta vez, se quiserem, podem falar com a nossa personalidade, que canta muito bem o fado e que é a... Sónia Cirsapo. Olá, sou Sónia Cirsapo. Se precisarem de mim, estou cá. Boa sorte. Portanto, se vocês precisarem de ajuda, ela dá-vos a resposta. Mas neste caso, vão ter metade da pontuação. Combinado? Então vá, Invencíveis. Uma pergunta sobre... Segregação de lixo. Mais uma vez, segregação do lixo. Então, é a segunda pergunta sobre segregação do lixo e que vale 6 pontos. E é... Porquê que é importante não juntar as pilhas ao lixo reciclável? A. Porque contém eletricidade. B. Porque libertam elementos tóxicos. C. Porque são objetos pequenos e confundem-se com o resto do lixo. B, porque libertam elementos tóxicos. Muito bem. São 6 pontos para os Invencíveis. Caravela, uma pergunta sobre? Desporto. Uma pergunta sobre desporto. Esta pergunta vale 4 pontos e é a primeira pergunta sobre desporto do nosso programa. Para uma boa performance desportiva, a escolha do equipamento e do material é muito importante. Em que modalidades se utilizam as raquetes demonstradas na imagem? A. Ténis de mesa. B. Ténis. C. Badminton. A. Ténis de mesa. Está certo? Pois está! São 6 pontos para a equipa Caravela. Os pinguins? Segregação do lixo. Esta é a última pergunta sobre segregação do lixo e vale 6 pontos. Que materiais não devem ser colocados no lixo seco? Não devem. A. Fraldas e papel higiênico. B. Papel higiênico e jornais. C. Restos de alimentos e plásticos. C. Restos de alimentos e plástico. Não está certo. O que não devem pôr no lixo seco é... O que é? Que 2 materiais não devemos juntar ao lixo seco público? Como é que te chamas? Ana Karina. E qual é a resposta certa? A. Fraldas e papel higiênico. Muito bem, a resposta certa era fraldas e papel higiênico, que não devemos juntar ao lixo seco. Não faz mal. Vá. Papoilas. Gramática. Primeira pergunta de gramática vale 6 pontos para a equipa Papoilas. 7 anos mais tarde, produziu-se o primeiro filme em Bengali. Deu o antónimo da palavra sublinhada, ou seja, o antónimo da palavra tarde. Cedo. Muito bem. São 6 pontos para a equipa Papoilas. E terminamos a segunda parte do caleidoscópio. Uma das formas de ensinarmos sobre o nosso meio ambiente a crianças é através da imagem. E foi isso que a Comunicar Trust fez em TV. Levamos uma data de lixo, as crianças fizeram as suas próprias personagens e criaram uma história. E este é o resultado. It's a hot day. I'm so tired. There's no water around. I'm so thirsty. I can't walk anymore. I'll sleep here. Such a stupid dog. Thank you, monkey. You're my best friend. Vamos começar agora a terceira parte da nossa final. Temos 6 perguntas de cultura,
Se acertarem, são 6 pontos. Se estiverem errado, se não acertarem a pergunta, são menos 6 pontos. Têm um buzzer nas vossas mesas. Há sempre uma imagem que acompanha estas perguntas. Portanto, vejam a imagem, eu vou ler as opções A, B e C e só depois carregam no botão. Quando eu chamar a equipa, disser o nome da equipa, então vocês respondem. Mas tenham cuidado, porque são mais 6 pontos ou menos 6 pontos. Combinado? Então vamos à primeira pergunta de cultura. Garcia da Horta, de origem judaica e nascida em Portugal, viveu também muitos anos na Índia. A primeira edição dos Colóquios dos Símbolos e Drogas da Índia data de 10 de abril de 1563. Onde é que foi editado? Nova Delhi, Goa ou Mumbai? Ele nasceu em Portugal, mas viveu aqui, na Índia, incluindo Goa, não é? Não? Só falta dar a resposta. Bem, público. Então qual era a resposta? Em Goa. Em Goa. Pois é. Tem que arriscar. Vá. A segunda pergunta de cultura. São Francisco Xavier nasceu em Navarra, Espanha, em 1506. Contudo, foi ao serviço do padroado português que o conhecido apóstolo das Índias chegaria a Goa pela primeira vez em 1542. Viria a conhecer Fernão Mendes Pinto, um aventureiro português, noutro país asiático. Qual? A. Arábia Saudita, B. Japão, C. Malaca. Os pinguins. Malaca. Muito bem, são 6 pontos para os pinguins. Sim é que é. Muito bem. E a terceira pergunta de cultura é: como ficou conhecida a proclamação da independência do Brasil feita por Dom Pedro, príncipe português, e futuro imperador do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga? A. A Revolta dos Pintos. B. A Revolta de Ipiranga. C. O Grito de Ipiranga. E as papoilas? B. A Revolta de Ipiranga. Não. É o Grito de Ipiranga. Então não é, eles não gritam. Ah! E depois vão... É o Grito de Ipiranga, era a resposta certa. Oh, menos 6 pontos para as papoilas. Vamos para a quarta pergunta de cultura. E a pergunta é: apesar de ter sido inicialmente enviada para a Abissínia, atual Etiópia, a imprensa acabaria por nunca lá chegar. Os portugueses decidem antes enviá-la para o Colégio de São Paulo, em Goa. Quando é que ela foi introduzida na Índia? A. Em 1555, B. Em 1556, C. Em 1666. Caravela. B. 1556. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Caravela. Estava complicado. Vamos para a quinta pergunta de cultura. E que é: a língua portuguesa tem evoluído ao longo dos séculos, adaptando-se a novas realidades culturais, fruto dos contactos interculturais estabelecidos desde a época das grandes viagens marítimas. De que língua provém o português? A. Latim. B. Sânscrito. C. Castelhano. Vá lá, invencíveis. A. Latim. Muito bem, são 6 pontos para os invencíveis. Vamos para a última pergunta de cultura. O acrónimo PALOP designa os países africanos de língua oficial portuguesa. Dos países que se seguem, qual deles faz parte dos PALOP? Goa, Canadá, Guiné-Bissau. Papoilas. C. Guiné-Bissau. Muito bem, 6 pontos para as papoilas. E terminamos a terceira parte da nossa grande final. E quem é que vai à frente? Vamos ver as pontuações. Temos as papoilas, os pinguins e os invencíveis, todos com 12 pontos. E temos a Caravela com 16 pontos. Palmas para eles.
Bem, vamos ter que desempatar, não é? Vamos à quarta parte, já sabem as regras. Podem escolher entre segregação do lixo, turismo, sobre agricultura orgânica, desporto ou gramática. Vamos começar agora da esquerda para a direita. Papoilas, pergunta sobre? Gramática. Eu bem disse que o Vama adora gramática, escolhe sempre gramática. Então, é a segunda pergunta sobre gramática para a equipa Papoilas. Ele, muito trabalho e por isso anda cansado. Completa a frase com o pretérito perfeito composto do verbo ter. Tive. Não. Tive é pretérito perfeito composto? Não, está errado. Público. Ele tem tido muito trabalho e por isso anda cansado. Muito bem. Tem tido era a resposta correta. Não faz mal. Vamos para os pinguins. Uma pergunta de agricultura orgânica. Então, a primeira pergunta sobre agricultura orgânica para os pinguins. A agricultura orgânica: A. Incentiva o cultivo por monocultura. B. Incentiva a rotação de culturas. C. Incentiva o uso de produtos sintéticos. Incentiva a rotação de culturas. Está certo, público? Está, sim, senhora. São 6 pontos, são 4 pontos para a equipa Os Pinguins. Caravela? Desporto. Desporto é a segunda pergunta sobre desporto, vale 4 pontos, está bem? E a pergunta é: há certas modalidades olímpicas que, combinadas, dão origem a outros desportos. É o caso do pentatlo moderno, que inclui nada menos do que 5 modalidades. Das 3 opções, só uma está correta. Qual? A. Tiro, esgrima, natação, corrida e hipismo. B. Esgrima, corrida, yoga, hipismo e tiro. C. Esgrima, corrida, hipismo, natação e vela. A. Tiro, esgrima, natação, corrida e hipismo. Está certíssimo. São 6 pontos para a equipa Caravela. Muito bem, Caravela. Não era uma pergunta fácil. Não era, não. E os nossos invencíveis? Desporto. Muito bem. Então, é a última pergunta que nós temos sobre desporto para a equipa Os Invencíveis. São 4 pontos. Os Jogos da Lusofonia, que se realizarão em Goa, contarão com a participação de 11 países, para além da Índia, o país anfitrião. Quantas modalidades farão parte do certame competitivo? A. 7, B. 8, C. 9. B. 8. Não. Não está correto. São 9 modalidades. Não leste os jornais. São 9 modalidades. Não faz mal. Bem, vamos ver a pontuação. Antes de vermos a pontuação, eu gostaria muito de agradecer à minha equipa, que não está visível aqui no estúdio, mas está aqui connosco, que são o Douglas, ali na câmara, Douglas Gracias, a Shaira Sequeira, a Sara Sequeira, a Namita Nair e também a equipa da Universidade de Goa, da Haiti, que também vocês não podem ver, mas estão aqui, garanto-vos. O Sachin, há 2 Sachin, Sachin Patil, Sachin Sambaji e o Nitin. Uma grande salva de palmas para todos eles. E vamos agora à pontuação. Já não temos um triplo empate, mas ainda temos um empate. Temos um empate entre as Papoilas e os Invencíveis, com 12 pontos. Temos a seguir os Pinguins, com 16 pontos, e a Caravela com 20 pontos. Palmas para eles. E agora? Agora é que vão ser elas. Temos 2 vídeos com escolha múltipla, A, B e C. Vamos ver, são 2 vídeos ligados ao meio ambiente. Vamos ver o vídeo, depois eu vou-vos dizer quais são as várias possibilidades, A, B e C, e depois vocês carregam no botão se souberem a resposta. Está bem? São 6 pontos se acertarem, mas menos 6 se não acertarem. Está bem? Com calma. Sim? Então vamos ver o primeiro vídeo.
E as opções são: A. Liga a luz antes de sair de casa. B. Deixa a luz ligada. C. Desliga a luz antes de sair de casa. Papoilas? C. Desligar a luz antes de sair de casa. Muito bem, são 6 pontos para as papoilas. Uma das professoras que nos tem também ajudado imensamente durante todos estes caleidoscópios tem sido a Iula, professora no GVM, e que também não está completamente invisível, está ali no público. Podem vê-la? Palmas para ela. Bem, vamos ao último vídeo. As opções são: A. Ponha o lixo no caixote do lixo. B. Separe o lixo em vidro, plástico e papel. C. Deite o lixo no chão. Pinguins. Ponha o lixo no caixote de lixo. Muito bem. 6 pontos para os pinguins. Antes das pontuações, eu gostaria de agradecer não só aos nossos participantes e ao entusiasmo que eles têm mostrado ao longo destes últimos 4 anos, mas também aos professores sem os quais eles não estariam aqui. E também aos nossos patrocinadores, que são... The new Nissan Micra. Play hard. For all those who love fish, you'll love this story of Gadre. Surmai in the pan sizzle, ma and dad in a tizzle. Oh ah oh ah oh, baby mouth go. Baby love fish ray. Gadre. The mackerel's on the grill. Let's do the body drill. Samosa lobster taiyar, bada bada boys in pyar. She love fish ray. Re re re, we love fish ray. We love Gadre. Oh oh re re re, we love fish ray. We love Gadre. Hi, I'm Nalini Elvin Souza. I'm the trustee of Comunicar, an NGO whose aim is to teach as many languages as possible under one roof. All our activities are centered in the basic idea of communication. Hi, I'm Mitali Bhattacharya. I'm the scriptwriter of this play. Hi, my name is Aftab Khan Farooqi, and I'm directing The Mysterious Scholar. When I met Nalini, she was interested in putting up a play in 3 international languages. So I said, why stop at 3? Why not 6? That's when I remembered a story I had read as a child about an Indian king who was a patron of the arts, and this mysterious scholar who turned up at his court one day and challenged him. To have a play, it is not a joke. There's a lot of research involved. Now, this play, which is called The Mysterious Scholar, is set in the 16th century. A famous person once said that children teach us very important things. To work with innocence, to work with purity, and to work with the heart. I think this is a lovely opportunity for us as adults to learn from children. So 22 young, beautiful children are going to get together to teach us a lesson, and I hope you jump on board and be a part of this beautiful production. All our young actors are from an orphanage called Care and Compassion. It is their first time on stage. It is also my first time in a theatre production. We are nearly there. Help us to make this dream come true. Sabem quem é que ficou em 4º lugar? Sim? Os Invencíveis com 12 pontos. Mas palmas para eles. Em 3º lugar ficaram as Papoilas. Palmas.
Em segundo lugar, temos a Caravela com 20 pontos. E em primeiro lugar, quem são eles? Os Pinguins! 22 pontos. Muito bem, parabéns a todos vocês. Temos connosco o diretor do Instituto Camões, o Dr. Delfim Correia da Silva, que vos vai entregar os prémios. Vamos então chamar os nossos finalistas. Vamos começar com a equipa que ficou em quarto lugar, os Invencíveis do Rosary Navelim. E em terceiro lugar, as Papoilas, do Dempo Trust. E em segundo lugar, a Lady of Rosary Dona Paula. Parabéns. Parabéns. E em primeiro lugar, quem são eles? Quem são eles? Os Pinguins do Xavier. E pronto, chegamos ao fim do Caleidoscópio, a nossa grande final. Mas não se esqueçam, continuem a falar, a ler e a escrever em português.